Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Valorama. Hoje, terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. E o destaque do dia é o Japão. Os japoneses estão tomando algumas medidas um pouco, digamos, inesperadas pelo mercado e é disso que nós falaremos agora. Como de praxe, aqui do meu lado esquerdo, um dos nossos analistas da casa. Bom dia, Felipe, tudo certo? Felipe, nesses 10 minutos de economia aí, hoje é um dia com algumas poucas informações, mas algumas informações até de bastante peso. É isso mesmo? Bom dia, Jader. Bom dia, pessoal. Isso aí, Jader. Vamos falar logo, começar aqui. O Japão, né, se fala um pouco mais, vou deixar para você essa parte. Vamos falar da Europa. Começando aqui pela Alemanha. A Alemanha que reportou seu índice de preço ao produtor, que ficou negativo em 3,9%, né? Pelo segundo mês consecutivo. O mês passado tinha caído 4,2% e esse mês novamente vindo deflacionário aí o índice de preço ao produtor na Alemanha. Positivo para o país, né? No acumulado de 12 meses, o índice está bem alto, né? Está em 28,2%, mas caiu aí em relação ao mês anterior, que havia sido 34,5%, né? Melhorando aí o índice inflacionário lá na Alemanha. Vindo aqui agora para os Estados Unidos, tivemos as licenças de construção, que ficou menos 11,2%, reduzindo bastante aí em relação ao mês anterior, que havia sido menos 3,3%, né? O valor em número de casas caiu de 1.512.000 casas para 1.342.000 casas. As construções de casa nova também deu uma reduzida, caiu menos um pouco, né? Caiu 0,5%, reduzindo aí de 1.434.000 casas para 1.427.000 casas novas construídas nos Estados Unidos. No Canadá, tivemos as vendas no varejo mensal referente a outubro, que ficou em 1,4%, ficando abaixo do esperado, que era 1,5%, mas melhor que o mês anterior, que havia sido menos 0,6%. De dado aqui da agenda foi isso, Jada. Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, então vamos dar sequência aqui, mas antes de continuar, você que está conosco, não se esqueça de dar o joinha no vídeo e também de subscrever ao nosso canal. Pois bem, estamos agora nesse. Pedir só por gentileza para compartilhar a tela, William. Obrigado. Bom, estamos hoje, dia 20 de dezembro, estamos inclusive a menos de uma semana do Natal, quem diria? O ano passou voando e é normal essa época do ano nós termos poucas novidades, poucas informações. Na verdade, o mercado nunca para e, entretanto, o calendário fica um pouquinho mais parado, né? Não é tão agitado como nós temos no decorrer do ano. Mas vamos lá, temos algumas informações a serem trazidas. Os mercados hoje, ao redor do mundo, continuam seus mistos de emoções. Aqui no Brasil está subindo, Felipe pode passar um pouquinho, está toda a telinha azul aqui bonitinho. E o destaque, com certeza, de queda hoje nos mercados foram mais os asiáticos, com destaque ao Japão, que nós já vamos falar um pouquinho na sequência. Estados Unidos também está operando em queda até o presente momento. Quanto ao índice do medo, o mercado continua 138, patamar aí bastante medroso, bastante desconfiança por parte dos investidores e foi uma mudança bastante abrupta, inclusive. O índice do VIX está subindo 0,50% a 22, sem maiores novidades dentro desse contexto, com esse indicador. E o dólar está caindo hoje quase 0,5% também, sendo cotado a 104. Está numa região levemente lateralizada nos últimos dias, então o dólar a nível global não trouxe muitas surpresas, não trouxe muitos destaques. No calendário econômico, eu acredito que uma das informações que já estavam previstas a serem divulgadas foi o PPI, ou inflação de preços ao produtor na Alemanha, que ainda continua em patamares extremamente altos, mas houve uma diminuição bastante significativa dos números que nós tínhamos em agosto e setembro, que estavam na casa de 45 e agora estão em 28. E se nós considerarmos já um período maior, a longo prazo, né, ainda está em patamares, configura patamares extremamente elevados. Inflação continua ainda sendo um tema na zona do euro, 2,5, se não me engano, o juro na zona do euro para uma inflação na casa dos 10%, dos dois dígitos com certeza, e para a indústria está em 28%. Ainda a situação lá ainda exige muitos cuidados. Também tivemos um dos destaques de informação foi nos Estados Unidos, que é a permissão para a construção de casas, que era esperado uma queda de menos 1,8, aqui não está o dado, mas era esperado menos 1,8 e veio menos 0,5,
Então, uma informação levemente positiva lá na terra dos Yankees, lá nos Estados Unidos. Mas vamos ao que interessa, informação do Japão, que o índice Nikkei está caindo 2,74%, caindo de forma acentuada. E o motivo disso é por causa dos juros de 10 anos. Até tem um gráfico aqui que nós vamos colocar, que o Banco do Japão anunciou de que ele vai permitir que os títulos de 10 anos, o juro, foi mais ou menos um movimento muito difícil de acontecer. É um movimento que não ocorre de forma tão frequente. E o mercado foi pego de surpresa, porque houve a decisão da reunião, que agora na última madrugada falava sobre o aumento, diminuição, a manutenção da taxa de juros. Mas dessa vez foi mantido no mesmo patamar, tem menos 10%, está próximo a zero, para simplificar. Menos 0,10%. Está no patamar extremamente baixo, está naquele nível. Só que o Banco do Japão deu uma flexibilizada, fazendo com que o juro possa variar entre não até 0,25%, mas até 0,50%. Então, quando você tem um juro que aumenta no país, isso faz com que a moeda local seja valorizada. Aqui nós vemos o dólar caindo, o USD-JPY, que é a moeda japonesa, perante o dólar. Se está caindo, a primeira moeda aqui é que é penalizada. Claro, se estiver subindo também, a primeira moeda é beneficiada. Mas nesse caso é o dólar caindo em relação ao iene, ou seja, se uma valoriza, a outra desvaloriza. Nesse caso, o dólar desvalorizando significa a moeda japonesa valorizando. Pode ser também uma espécie de atratividade para os investidores levarem seus recursos até o Japão, porque o juro ele pode estar maior. E foi uma coisa assim, realmente inesperada, que inclusive até o próprio título de 10 anos do Japão teve um aumento extremamente acentuado, subiu 67% de uma hora para outra. Imagina só, você tem pequenas variações ao decorrer dos dias, e de repente, de uma hora para outra, um título ele tem uma valorização, ou melhor, um yield dele, o seu pagamento tem uma variação de 67%. É algo extremamente anormal nos mercados, e é o que acabou acontecendo. E inclusive tem aqui que mostra que os juros, claro que a estratégia por detrás disso talvez seja para postergar uma crise. E conforme nós vemos, o intuito principal dessa medida também é para fazer com que a interferência da curva, ou seja, a manutenção da curva. Então foi uma medida inesperada, difícil de acontecer pelo governo, e que vem talvez simplesmente para controlar a situação, a economia japonesa, né? Bom, mas Felipe, eu falei demais aqui para nós cumprirmos a nossa meta aqui. Quer fazer um contraponto? Já quer falar do Brasil? Não entendo muito disso não, já de curva de juros. Esse assunto não é muito minha praia não, mas pela tensão do mercado, né, pela resposta perante a moeda, perante a bolsa do Japão, a gente pode ver que não foi uma manobra tão boa assim para o Japão, né? Vamos ver o que vai acontecer no decorrer aí da semana, dos meses, né? Mas vamos falar de Brasil. O Brasil está subindo bem hoje. Pode compartilhar dela, por favor? Fazendo máxima aqui agora, alta de 2,65% o Ibovespa. Vamos falar dos destaques positivos e negativos. Destaque positivo para a Azul, inclusive está em leilão na máxima, subindo 9,84%. Magazine Luiza subindo 9,58%. Amer subindo 9,42%. Natura subindo 9,28%, também em leilão na máxima. O que a gente pode ver aqui nesse movimento acontecendo no Ibovespa é que está entrando volume, provavelmente volume comprador nessas ações, né? Ações que estavam extremamente descontadas. Inclusive, a gente já vem falando aqui já que o PL do Ibov está muito abaixo, né? Está sendo negociado bem abaixo do valor dele. E aí a gente vê aqui um movimento de entrada de capital, geralmente quando acontece esses leilões intraday nas ações, é porque está entrando muito capital e a ação não está comportando, né? Ela chega ali a uma oscilação máxima permitida e entra em leilão. É o que a gente está vendo acontecer aqui agora. No lado da queda, só temos uma ação, duas agora. Suzano caindo 0,18% e Marfrig caindo 0,01%. Quase nada caindo, né? Já só duas ações caindo, inclusive agora só uma. Suzano, que é impactada pelo dólar, né? O dólar está caindo bastante e aí é negativo para a empresa. Graficamente falando, do Ibov, ele chegou aqui a uma região de resistência, né? Foi um fundo perdido aqui, foi um momento que ficou aqui um tempo e perdeu esse fundo e agora voltou para testar. Inclusive, média de
21 períodos aqui, média exponencial de 21 períodos também aqui. Vamos ver como é que vai reagir. A gente está exatamente nesse momento, né? Nesse ponto, vamos ver como vai reagir durante o dia a esse ponto aqui que ele está tocando. Dólar despencando, dólar caindo 1,8%, sendo cotado a R$ 5,22, chegando também a um patamar de suporte aqui o dólar, né? Os R$ 5,20. Vamos ver ao longo do dia como vai reagir o Ibovespa e a moeda americana. Passo para você, Jada. Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, pessoal, então esses foram os destaques do dia, foram os principais highlights que nós tivemos ao decorrer desta terça-feira. Então, nos despedimos por aqui, desejamos a todos uma excelente terça-feira com excelentes negócios. Até mais.